usarei meios que forem consistentes com a verdade e com a honra. E manterei a confidência e preservarei os segredos invioláveis de meu cliente. E manterei a confidência e preservarei os segredos invioláveis do meu cliente. Minha conduta será honesta e sempre verdadeira durante a prática de minha profissão, com o melhor de minha capacidade e habilidade. Que Deus me proteja. Boa noite a todos. O nosso grupo aqui hoje vai fazer uma análise do filme Afirma. E o filme Afirma apresenta a história de um jovem advogado com evidentes traços de honestidade, caráter e simplicidade. Recém-formado em Harvard, nos Estados Unidos, o jovem é disputado por várias empresas de advocacia no mercado de trabalho. O jovem advogado tem enraizado em sua mente e coração aquilo que aprendeu durante muitos anos, que seria a ética profissional, de nunca revelar o segredo de seus clientes. Isso seria a base para o seu sucesso. E assim ele achou que seria na empresa onde começou a trabalhar. O filme mostra que a ética, embora conhecida pelos profissionais de área, vem despontando como uma grande das questões que deviam ocupar atenção na sociedade no despertar do futuro, pois a sociedade tem poucos profissionais que têm o mínimo de confiança, pois a falta dela e da ética tem desencadeando uma avalanche de corrupções. Na advocacia e em outras profissões, como podemos ver, como mostra o filme, as pessoas deveriam defender e lutar pelo nosso lado e acabam sendo mentores para a nossa derrota, utilizando as empresas de fachadas para roubar, enganar as pessoas, chegando aos ápices dos homicídios, né? Eu vou falar aqui um pouco aqui da ética. A ética se faz necessária no exercício da advocacia, bem como a dignidade, o decoro, a honestidade e a boa-fé, requisitos essenciais para aquele que busca a aplicação da justiça na sociedade. Em tempos não muito éticos, como é o nosso caso aqui do nosso país, em que fazer dinheiro é mais importante do que fazer um bom trabalho para a sociedade, em que fins justificam um meio, em que a lei dá vantagem. Um instrumento recorrente, sem sombra de dúvidas, o advogado é o profissional mais lembrado na memória coletiva, quando o assunto trazido à baila é a ética ou a falta da ética. Antes de adentrarmos propriamente no tema específico, vejamos o que dizem o Código de Defesa de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, boa noite. A gente vai ver o que dizem os códigos de ética e disciplina da Ordem dos Advogados Brasileiros. O artigo 1º diz que o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código, o Estatuto do Regulamento Geral dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. O artigo 2º diz o seguinte: o advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinado a atividades do seu ministério privado, elevando a função pública que exerce. O que a gente vê no filme é o seguinte, que durante o trabalho do advogado, lá, o Mark McGear, através da sua sensibilidade, ele percebe que há um monte de coisas e mortes estranhas acontecendo sem nenhum tipo de investigação ou preocupação. Com o passar do tempo, ele descobre que a firma é uma empresa de fachada que serve-se dos seus clientes para roubá-los. Indignado e reprovando todo aquele sistema corrupto, ele procura de alguma maneira acabar com tudo aquilo, tendo em consciência o seu intrepidável propósito de ética, preservando as informações dos seus clientes. Em meio à montanha intransponível de dificuldades, ele é solicitado pelo FBI a passar informações e o que acontece na firma. Porém, isso seria ir contra os seus princípios éticos de não passar informação dos seus clientes. O filme mostra também que a ambição pelo status social e pelo dinheiro corrompe o valor do ser humano, corrompe a dignidade, o caráter, a moral, a idoneidade, chafurdando aí o homem na lama da corrupção e o impelindo a um destino mau e que muitas vezes não tem retrocesso. Até mesmo pessoas honestas que no exercício da sua profissão
são pressionadas a essas mudanças, deixando de lado seus valores e sendo infiéis aos contratos e também à própria consciência. Agora a gente vê aqui o que diz o parágrafo único, que são deveres do advogado. O primeiro diz o seguinte: preservar a sua conduta, a honra e a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essenciabilidade e indisponibilidade. O segundo diz: atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. O oitavo diz: abster-se de utilizar a influência indevida em seu benefício ou do cliente. O artigo 3º diz que o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades com o encontro da solução justa pela lei, e a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Bom, o que vimos nesses artigos, o que todos esses artigos mostram é o seguinte, e é possível se concluir que o advogado no exercício de sua profissão deve agir em decoro da dignidade, honestidade, boa-fé, que deve perseguir a aplicação da justiça para os casos em que representa seu cliente. Infelizmente, o que a gente vê não é bem assim. Tais preceitos e, por assim dizer, princípios são totalmente ignorados por alguns advogados que veem na sua profissão tão somente uma forma de garantir seus honorários profissionais, sem levar em consideração questões éticas, morais e, consequentemente, sem importância com os verdadeiros anseios de seus clientes. Por óbvio, a ética não é uma prerrogativa apenas do advogado, mas de todos os profissionais que elaboram arduamente com seu objetivo de absterem seu sustento. E indo além, a ética é um dever de todos, pois dependemos ou deveríamos depender em nossas relações, não apenas profissionais, mas também humanas. É um conceito que deve permanecer em toda a sociedade, independentemente de classe profissional, social, sexo ou credo. A própria palavra diz: ética tem como um de seus significados o seguinte: conjunto de regras de conduta. Ora, o homem, quando ser social e associável, deveria levar em consideração o que deve ou o que não deve ser feito a ponto de vista da ética moral. Aliás, moral e ética são termos que sempre se confundem, haja vista que andam lado a lado. Contudo, enfocaremos nesse modesto trabalho apenas acerca da ética, tendo em vista as peculiaridades da profissão de advogado. Já essencialmente lidamos com a vida e o patrimônio de terceiro. Os olhos da sociedade se voltam com maior rigor para o exercício da advocacia que para outros profissionais. As piadas pejorativas sobre advogados se multiplicam e a palavra advogado já é sinônimo de ladrão, dentre outros.